Bem, meus amigos, a janela de transferências fechou na última segunda-feira. A gente vai falar um pouquinho o que foi essa transferência do Vitória, o que foi essa janela de transferência, o que tem sido esse ano do Colossal com relação às contratações, com relação à reformulação de elenco, com relação a erros e acertos. A gente vai falar um pouquinho disso nesse canal. A gente sabe que a janela é uma coisa primordial para as equipes que querem reforçar, que querem ajustar o elenco, que botar as peças que não prestam e no fim dessa segunda janela aí, o Vitória usou para fazer uma reformulação do elenco com 6 jogadores contratados e 8 saídas. Tudo isso além dos 4 atletas da base que voltaram lá, né? Para a equipe do Esporte Clube Vitória, cara. A gente vai falar muito disso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal aí a chegar longe, beleza? Drayton Madeira. Drayton Madeira. Pois é. E a equipe do Colossal teve muitos problemas durante esse ano. Por isso que está essa situação aí, sempre brigando para não cair desde o início, logo um início terrível, muitas derrotas, 6 derrotas consecutivas. O Vitória embarcou numa sequência terrível que sempre é uma sequência que credencia um time a descer. E isso foi chato demais para a torcida do Vitória, que esperou tanto tempo, depois de tantos anos aí passando dificuldades, um início ruim demais do Campeonato Brasileiro, e o Vitória se movimentou agora no mercado de transferência. Nesses últimos tempos, o time foi bastante ativo mesmo, sem a presença do diretor, o Ítalo, que foi um erro gigantesco, na minha concepção, para a equipe do Vitória. Ele acabou pedindo demissão em julho desse ano. E o Tanajura, Manuel Tanajura, o Manequinha, né, que está assumindo essa parte aí de futebol. A primeira atitude do Vitória na segunda janela de transferência foi pedir o retorno de jogadores da base, os jogadores que estavam lá no Itabuna, né? Que foram aqui, foi o José Breno, os atacantes o Laon, inclusive, que eu gosto muito, é um bom jogador, e o Luiz Miguel deixaram o Itabuna e foram promovidos ao elenco. É uma matéria que eu vi no GE. Além deles, 7 jogadores foram contratados. Eu vou dar uma relação aqui, falar a relação dos jogadores que foram contratados, para vocês verem aqui como está o Vitória. Eu vou dar uma opinião. O Ricardo Heiler, primeiro reforço contratado, né, o volante ganhou o status de titular do time Carpini, o Neres, o Machado, o Edu, o Carlos Eduardo, bom jogador, e o Gustavo Mosquito, atacante, estreou no segundo tempo contra o Vasco, e deve ter novidades. O Gustavo Mosquito é aquele mesmo, né? A lista de reforços poderia ter mais nomes, como o atacante Léo Jabá, mas Léo Jabá veio em meio a uma lesão e não foi nem inscrito. Carpini até falou na entrevista depois do jogo contra o Vasco, com relação ao Vitória no mercado de transferência, vi que mais reforços foram contratados porque o clube teve responsabilidade financeira. Mas veja bem, galera, eu vou falar um pouco com relação a isso. Eu vou dizer uma frase que o Carpini disse ao GE aqui, ó. Não aconteceram contratações porque faltam opções e sobra responsabilidade com a instituição, afirmou o Carpini. Ele disse que, na dúvida, nenhum jogador encheu os olhos da equipe do Vitória. Vamos falar das saídas também, né? Das saídas, para vocês verem aqui, ó. Saiu 8 jogadores, os 8 jogadores que deixaram. O zagueiro Cristian Zapata, Matheus Gonçalves e Luiz Adriano, Felipe Vieira, Rodrigo Andrade, Dudu, Eric Castilho, Léo Gamalho, Reinaldo, Daniel Júnior e Yuri Castilho. Cara, quando você para olhar isso aí, é interessante pra caramba você analisar algo dentro desse contexto. Por que tanta contratação errada? Primeiro ponto do Vitória. Isso tem sido culminante para o Vitória estar nessa situação. Primeiro ponto, Ítalo Rodrigues. Muito fraco, um cara que tem histórico de Série C, não pode estar na Série A. Qual o respaldo que ele tem para estar na Série A? Nenhum. Só olhar a campanha que ele fez lá atrás com o CSA, até rebaixamento.
muitos jogadores renovados por amizade, por coisas que eles fizeram lá atrás. Você tem que entender que Série A, você tem que chegar pronto para uma Série A. Se você não chegar pronto para uma Série A, você sucumbe. É o que o Vitória está acontecendo. Então, a questão treinador, a questão, quando você tem um time de Série B ou você almeja uma divisão maior, você tem que fazer o planejamento até o final daquela divisão. Ponto. Ponto. A maioria dos clubes não fazem isso. Aí entra com um contrato, por exemplo, tá jogando a Série B, faz um contrato de 2 anos com o jogador. Aí ele não é um jogador de Série A. Ah, Dait, mas tem que preparar assim e chegar e mudar tudo. Cara. Ou pelo menos 70%. Você ou contrata antes jogador já com nível de Série A. É melhor contratar pouco, contratar caro e contratar bom. Agora, para isso, você precisa ter um departamento de desempenho bom. E o que o Vitória não teve. Aliás, poucos times têm, né? Eu lembro de uma campanha que o Sport fez em 2015, que não tinha essa pré-libertadores, esse negócio todo. O Sport terminou em 5º. Ele subiu da Série B para a Série A, mas ele só subiu com muitos jogadores de Série A já. E ele só contratou 5 jogadores para jogar e fez uma campanha. Chegou ao final do primeiro turno invicto. Só perdeu um jogo para o Corinthians no roubo. Né? Mas era um time que tinha jogadores de Série A. Então, essa é a diferença. É isso que está acontecendo com a equipe do Vitória e o Vitória não está indo bem por isso. Então, foram erros sucessivos. 8 jogadores por indisciplina, tal, por falta de rendimento. Zapata não jogou nada, que o Castilho não jogou nada. Esses caras são jogadores de Série B, pô. Zapata é um jogador experiente, mas não deu certo. Né? Daniel Júnior esperava mais, não deu certo. Léo Gamalho foi afastado, tá jogando no Mirassol, tá fazendo gols. Matheus Gonçalves tá jogando no Goiás, tá jogando bem. Mas são jogadores de Série B, cara. Hoje em dia jogar Série A é complicadíssimo, você tem que estar muito bem preparado, e o Vitória não se preparou bem, por isso que tá aí, eu conversando com meus amigos Eric Castilho, a galera, o Ramon, a galera torcedor do Vitória lá do Clube Madeirada, do clube da gente, né, do sócios do meu canal, e os caras sempre preocupados, velho, com essa situação. Por quê? Porque o time tá na zona de rebaixamento, e tem 90% de chance de cair. Infelizmente. Por quê? Porque foi um trabalho mal elaborado, muito mal feito. Quando você faz um trabalho mal feito, velho, é complicado, reverbera lá na frente. Reverbera na escolha de treinador também. Tudo isso conta, cara. Você tem que imaginar que você tem que jogar a Série A. Você tem que imaginar que você vai jogar a Série A e botar os pés no chão. Isso é complicado. Isso aí que ferrou o Vitória. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreve no canal.